O milionário pediu conselho financeiro para a garçonete como piada. Queria expor, queria rir, queria mostrar quem mandava. Só que ela respondeu, e naquele instante ele descobriu que estava rindo da pessoa errada. O restaurante brilhava como se tivesse sido polido para receber um rei. Lustres pendurados em longas hastes douradas derramavam luz morna sobre mesas impecáveis, arrumadas com talheres que reluziam como joias. No centro, um piano tocava sozinho, uma melodia suave que combinava com o aroma de trufas e vinho caro. Era um templo da riqueza e também um palco de invisibilidades. Entre as mesas, movendo-se com cuidado, quase silenciosa, estava Clara. Uniforme preto e avental branco impecável, cabelo amarrado em um coque simples. Seus olhos eram grandes, atentos, sempre procurando antecipar a necessidade de alguém antes que pedissem. Era boa no que fazia, excelente inclusive, mas isso nunca significou que alguém realmente a enxergasse. Ela se curvava ligeiramente para depositar pratos, sorria com educação mesmo diante de comentários grosseiros, agradecia pedidos que vinham em tons mandões e seguia, sempre seguia. Clara tinha 28 anos e carregava a elegância de quem aprendeu a sobreviver com pouco. Trabalhar ali era cansativo, humilhante às vezes, mas era o que pagava seu aluguel, suas contas e, acima de tudo, seu curso de educação financeira feito à noite, sozinho, depois de fechar o restaurante. Era quase engraçado, pensava ela. Ali estavam homens e mulheres que gastavam em uma noite o que ela pagava em um semestre de estudos. E ainda assim, eram eles que a tratavam como se o conhecimento tivesse dono. Ela respirou fundo antes de se aproximar da mesa 12, onde seria servida a entrada. Clientes ricos rindo alto, copos de champanhe pela metade. Um deles, um homem de cabelos grisalhos e terno azul marinho, olhou para ela, mas não viu ela. Olhou como se avaliava a temperatura de um vinho, por hábito, não por interesse. "Boa noite, senhores", disse Clara com voz suave. "Posso retirar os pratos?" Ninguém respondeu. 3 pares de olhos continuaram conversando como se ela fosse parte do mobiliário. Clara recolheu tudo com a delicadeza de sempre, recuou 2 passos e virou-se para a cozinha com aquela expressão neutra treinada ao longo de anos. Foi aí que o ambiente mudou. A porta de vidro se abriu com força calculada. Entrou Eduardo Vasconcelos. Ele caminhava como quem já estava atrasado para alguma coisa, mesmo que não estivesse. Terno cinza impecável, relógio brilhando, expressão fechada. Naquele lugar cheio de gente importante, ele ainda conseguia parecer o dono do salão. E pior, ele sabia disso. Eduardo não era só um milionário. Era um milionário que gostava de deixar isso claro. Os garçons se entreolharam rapidamente como se dissessem, lá vem problema. Clara já o conhecia de vista. Ele costumava aparecer 1 ou 2 vezes por semana, sempre reclamando de algo. Da temperatura da comida, da demora do atendimento, do barulho de uma cadeira. "Mesa 18, agora", ele disse ao recepcionista sem sequer olhar. O rapaz abriu um sorriso amarelo e correu adiante. Clara, que voltava da cozinha, viu quando Eduardo passou por ela, quase esbarrando, sem pedir desculpas. Ela desviou o corpo no último segundo, como quem aprende a sobreviver entre pessoas que não enxergam obstáculos, só objetos. Minutos depois, o gerente se aproximou dela. "Clara, mesa 18 é sua. Boa sorte. Boa sorte. Não bom trabalho. Não dê o seu melhor. Sorte." Como se Eduardo fosse uma tempestade imprevisível. Clara ajeitou o uniforme, ergueu o queixo com dignidade e caminhou até a mesa. "Boa noite, senhor. Deseja começar com algo para beber?" Eduardo sequer levantou os olhos do celular. "A água está quente. Tragam outra", disse, empurrando a garrafa para o lado com a ponta dos dedos, como se fosse um objeto sujo. Clara verificou discretamente.
Não estava quente, mas não discutiu. Claro, senhor, vou providenciar. Ela se afastou. Ele não agradeceu. Quando voltou, colocando a garrafa nova com cuidado, Eduardo reclamou da luz da mesa. Depois da ventilação, depois da música, era como se tudo naquele ambiente existisse apenas para irritá-lo. Mas Clara, treinada, respirava fundo e não reagia. Até que, ao final da refeição, 3 homens chegaram para encontrá-lo. Amigos de negócios, pelo visto. Risadas, tapas nas costas, brindes exagerados. Clara serviu a mesa com paciência. Foi então que ouviu o primeiro sinal do que estava por vir. "Cara", disse um deles rindo, "você precisa de um consultor financeiro urgente. Aquela jogada que você fez foi loucura." Eduardo revirou os olhos. "Consultor? Eu vou acabar contratando qualquer um. Até essa garçonete aí deve saber mais do que os idiotas do meu escritório." Clara congelou por um segundo. Fingiu não ter ouvido. Colocou o vinho na mesa. Recuou um passo. "Já pensou?" disse outro gargalhando. "Pedir conselho financeiro para garçonete? Essa é boa." Os 3 riram alto. Eduardo tamborilou os dedos na mesa. "Eu preciso de conselho financeiro." Ele disse com deboche, encarando o vazio como se fosse uma piada privada. Vou acabar fazendo isso mesmo." Ele riu sozinho. Clara virou as costas com cuidado, mantendo o rosto neutro. Mas algo nela se contraiu por dentro. Uma mistura de tristeza, raiva e curiosidade. Ela sabia lidar com desprezo, mas aquele comentário tinha acertado um ponto vulnerável. Sua luta silenciosa. No entanto, ela manteve o passo firme. Era boa nisso. E ninguém ali precisava saber que, à noite, depois de servir pratos caros, ela estudava gráficos, juros compostos e colunas de balanço. Enquanto caminhava para a cozinha, pela primeira vez naquela noite, Clara olhou discretamente para Eduardo. E o contraste ficou claro como vidro. Ele tinha tudo. E parecia vazio. Ela não tinha quase nada, mas carregava dentro de si um mundo inteiro de conhecimento que ninguém ali imaginava. E era só o começo. No dia seguinte, o restaurante amanheceu com cheiro de café forte, louças sendo empilhadas e funcionários apressados antes da abertura. Mas já se sentia no ar uma tensão diferente, como se algo estivesse prestes a esbarrar no silêncio polido do restaurante. Clara chegou cedo naquele dia. Chegou sempre cedo. Vestiu o uniforme, prendeu o cabelo no coque habitual, guardou o caderno de estudos no armário, sem que ninguém ali soubesse que ela revisava cálculos financeiros durante as pausas, e respirou fundo antes de sair para o salão. Mas a paz durou pouco. "Aviso geral", anunciou o gerente, passando entre os funcionários com o tablet na mão. "O senhor Eduardo Vasconcelos estará aqui para almoço de negócios." Todos preparados? O restaurante inteiro soltou um suspiro abafado, não de alívio, mas de preocupação. Eduardo era uma tempestade ambulante. Chegava tenso, reclamava do que via, apontava erros invisíveis. Ele não falava baixo, não reclamava discretamente. Sua arrogância ocupava cada centímetro da sala. Clara engoliu seco, mas manteve o foco. "A mesa é sua, Clara", disse o gerente. Ele pediu especificamente a mesma mesa de ontem. Ela assentiu. Nada nela demonstrava nervosismo, mas por dentro havia uma pontada estranha. Não medo, ela já lidava com gente difícil há anos, mas algo mais profundo. A sensação de que ontem tinha sido só o primeiro ato de alguma coisa que ela ainda não entendia. O relógio mal bateu 12:00 e Eduardo entrou. Não entrou, invadiu. Empurrou a porta de vidro com uma força desnecessária. Tirou os óculos escuros com um movimento brusco e passou a mão pelos cabelos como quem estava carregando o peso de um mundo sobre as costas. Os clientes nas mesas vizinhas olharam,
Os funcionários desviaram o olhar imediatamente. Ele foi direto para a mesa 18, nem esperou ser acompanhado. Clara ajeitou a postura e caminhou até ele. Boa tarde, senhor. É um prazer revê-lo, disse, profissional. Água. Ele respondeu sem olhar. E rápido. Eu não tenho o dia todo. Ela nem havia terminado o boa tarde. Clara voltou com a água em segundos. Ele tomou um gole, fez uma careta de desaprovação. Ninguém saberia dizer se era pela água ou pela vida. E largou o copo na mesa. Está tudo errado hoje, murmurou ele, irritado. Tudo. Clara não respondeu. Ela não tinha permissão para perguntar o que houve. E mesmo que tivesse, Eduardo não era o tipo que compartilhava o que realmente importava. Pouco depois, 2 homens chegaram. Colegas de negócios dele. Gravatas caras, relógios brilhantes, cumprimento seco. Sentaram-se e começaram a almoçar, enquanto Eduardo reclamava da demora dos pratos, do cheiro do ambiente, do ar-condicionado que estava ou muito frio ou muito quente. Tudo ao mesmo tempo. Atrás de Clara, 2 colegas cochichavam. Nossa, ele voltou pior que ontem. Coitada da Clara. Elas falavam baixo, mas Clara ouviu. Ela sempre ouvia. E, como sempre, ignorou. Aquilo não mudava sua maneira de trabalhar. Não mudava seu tom de voz. Não mudava sua educação. Quando retornou à mesa, ele e os homens riam de algo no celular. Eduardo apontou para Clara sem olhar. Essa é a garçonete que derrubou meu humor ontem. O homem riu. E o que ela fez? Existiu. Eduardo comentou com desdém, levantando finalmente os olhos para ela. Clara manteve o semblante neutro. Colocou a garrafa sobre a mesa. A garrafa estava fria. A mão dela não. E então, Eduardo, brincou o amigo, já resolveu aquele problema lá da empresa? Eduardo revirou os olhos. Tô quase pedindo conselho para a garçonete aqui. Ele riu. Vai que ela sabe mais do que meu time financeiro. O amigo entrou na brincadeira. Verdade. Vai ver, ela salva sua empresa, hein? Imagina só essa história. Eduardo bateu a mão na mesa, gargalhando alto. Isso sim seria o fim do mundo. Várias mesas próximas olharam. Alguns riram juntos, sem saber do quê. Outros apenas observaram Clara, esperando que ela reagisse. Mas Clara não reagiu. Ela era treinada para suportar aquilo. De novo. Ei, você aí! Eduardo chamou, erguendo o dedo como quem chama um cachorro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Clara virou-se lentamente. Pois não, senhor? Se você fosse rica, ele debochou, onde investiria seu dinheiro? Vai lá, me dá uma dica. Quero rir um pouco. O amigo segurou o riso. Alguns clientes prestaram atenção. A humilhação agora era pública. Clara sentiu o rosto esquentar. Sentiu também outra coisa, um incômodo velho, familiar, o mesmo que sentia quando via alguém ser injusto, quando via sua mãe chorar olhando boletos, quando percebia a arrogância dos que achavam que riqueza vinha acompanhada de superioridade moral. Mas ela respirou e respondeu com simplicidade. Depende do objetivo, senhor. Eduardo arqueou a sobrancelha. Olha só, ela tem vocabulário técnico. Continua. Me diverte. Clara manteve o tom sereno. Se fosse dinheiro de curto prazo, eu colocaria em algo com liquidez diária. Se fosse para longo prazo, eu avaliaria aportes mensais para reduzir risco e aproveitar juros compostos. O salão ficou em silêncio por meio segundo. Eduardo, então, caiu na risada. Meu Deus! Ele bateu na mesa. A garçonete virou mentora financeira. Isso é ouro. Várias pessoas riram junto, mesmo sem entender o assunto. A graça não estava na resposta dela, estava na posição dela. Clara se afastou sem pressa, sem abaixar a cabeça, mas com algo queimando por dentro. Não era raiva, não era vergonha, era a constatação amarga. Ele nem ouviu. Não queria ouvir. Falar com ele ou com uma parede teria dado o mesmo resultado. Quando voltou para o balcão, Letícia, a amiga e colega, se aproximou discretamente.
Clara, você tá bem? Tô, ela respondeu, mas seu olhar estava distante. Ele passou dos limites. Letícia insistiu. Clara respirou fundo. Não foi a primeira vez. E não vai ser a última. Letícia balançou a cabeça. Você não merece isso. Clara sorriu, mas era o tipo de sorriso que não chega aos olhos. Letícia, pessoas como ele não estão preparadas para ouvir pessoas como nós. Letícia segurou o braço dela. Você respondeu tão bem. Clara desviou o olhar. Não importa o que eu disse. Ele já tinha decidido rir. E aquilo doía mais do que qualquer humilhação explícita. Ao longe, Eduardo continuava contando a história para o amigo, imitando Clara, rindo exageradamente, teatralizando cada gesto. O salão ouvia, comentava, achava graça. Ninguém reparava na garçonete que, mesmo ferida, continuava servindo com precisão impecável. Clara manteve a postura todo o tempo, mas o pensamento queimava por dentro, quieto, firme, observador. Era impossível não perceber a forma como Eduardo a olhava. Não como alguém que ouviu algo sensato, mas como alguém que rejeita o que não entende. Ela inspirou devagar, sentindo o ar frio preencher o peito. Não era orgulho, não era afronta. Era apenas a certeza silenciosa de quem sabe o próprio valor, mesmo quando o mundo insiste em ignorar. Um dia, ele ouviria. Não porque ela desejasse isso, mas porque a vida cobra a atenção de quem prefere rir a aprender. E Clara seguiu para a próxima mesa como se nada tivesse acontecido, mas dentro dela algo havia mudado. A biblioteca pública fechava às 10. Clara sempre chegava às 8. Era seu ritual. O único momento do dia em que ela conseguia respirar, sem alguém chamando seu nome, pedindo pratos, reclamando do ponto da carne, exigindo atenção que ninguém devolvia. O espaço não era sofisticado, mesas riscadas, ventiladores barulhentos, estantes com livros gastos. Mas para ela, era sagrado. Ali, ninguém a tratava como bandeja ambulante. Ali, ela escolhia onde olhar e, principalmente, ali, ela crescia. Clara abriu o caderno de capa azul, onde anotava conceitos que lia devagar, sublinhando tudo com precisão cuidadosa. Não tinha pressa. Nunca teve. Cresceu aprendendo que quem tem pouco precisa olhar 2 vezes antes de cada passo. Enquanto relia uma explicação sobre diversificação de investimentos, o rosto da mãe surgiu em sua memória. Não a mãe alegre de antes, mas a mãe com olhos vermelhos, segurando boletos que nunca batiam com o salário que recebia. Eu fiz tudo errado, filha. Tudo errado. Clara devia ter uns 15 anos quando essas palavras a atingiram pela primeira vez. Naquele dia, ela entendeu que pobreza não é só falta de dinheiro, é falta de ferramenta, é andar no escuro. Foi nesse escuro que a mãe tropeçou até perder a casa. Foi nesse escuro que Clara prometeu aprender a acender luz. Voltou para o livro. A cada página, sentia como se um pequeno interruptor acendesse na cabeça. Ela não estudava porque queria ficar rica. Estudava porque queria entender o mundo que sempre a esmagou. E, mais que isso, queria impedir que outras pessoas passassem pelo que sua mãe passou. De repente, uma cadeira a arrastou ao seu lado. Letícia, a amiga do restaurante, largou a mochila e suspirou como alguém que carregou o restaurante inteiro nas costas. E aí, Einstein das finanças, murmurou, inclinando-se para ver o livro. Respirando fundo depois daquele vexame? Clara ergueu o olhar devagar. Não foi vexame. Letícia riu. Riso de amiga, sem maldade. Para ele foi. O Eduardo fez questão de transformar em espetáculo. Clara fechou o caderno, apoiando os dedos sobre ele, como se segurasse uma brasa por dentro. É estranho, disse devagar. Ele me perguntou uma coisa e não ouviu a resposta. Ele não queria ouvir, Letícia completou. Ele queria a plateia. Clara concordou com um movimento pequeno da cabeça. Engraçado, né? Murmurou.
Letícia cruzou os braços. Mas você respondeu bem. Até eu fiquei assustada. De onde tirou aquilo? Clara deu um sorriso tímido. Estudei ontem à noite. Era um problema básico de fluxo de caixa. A frase dele deixou claro o que estava acontecendo. Tá vendo? Letícia balançou a cabeça. Ele pensa que você é só uma garçonete, mas você estuda mais que muito gerente. Clara não respondeu. Não queria soar amargurada, não queria parecer vítima, queria apenas respeito, algo tão simples e ainda assim tão distante. Fechou o livro com cuidado. Não é sobre ser melhor que ninguém, disse com suavidade. É só que eu também tenho cérebro, só isso. Letícia sorriu triste, sabendo exatamente o que ela queria dizer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo entrava no apartamento luxuoso, silencioso demais para alguém que vivia rodeado de gente. Jogou as chaves sobre o mármore, afrouxou a gravata e abriu a geladeira. Não porque tivesse fome, mas porque precisava de alguma coisa para mascarar o incômodo que o acompanhou desde o almoço. Mas ele não admitiria isso nem sob tortura. Pegou uma garrafa de água e encostou-se no balcão. Era ridículo, absurdo, quase ofensivo. Uma garçonete que ousou dar um conselho financeiro na frente dele. E pior, um conselho que fazia sentido. Mas Eduardo não era o tipo de homem que cogitava estar errado. Não naquela altura da vida, não com aquela conta bancária, não com aquela imagem que ele cultivou por anos. Então, em vez de pensar, ele debochou. Consultora financeira, resmungou, abrindo um sorriso torto. Isso só pode ser brincadeira. Tomou um gole de água, mas não tirou Clara da cabeça. E como reagia alguém que se sentia ameaçado e não entendia por quê? Simples, desdenhava. Pegou o celular, mandou mensagem para o amigo que estava com ele no almoço. Amanhã eu volto lá. Quem sabe a garçonete dá outro palpite genial. Recebeu 3 risadas como resposta. E mais nada. Eduardo largou o celular no sofá e ficou olhando para o teto. Mas seu rosto mostrava algo que ele não enxergava. Medo disfarçado de soberba. De volta à biblioteca, Clara arrumava seus livros na mochila. As luzes começavam a piscar, sinal de que o horário tinha acabado. Ela e Letícia caminharam juntas até a saída. Amanhã ele volta, Letícia comentou, ajustando a bolsa no ombro. Ele falou bem alto lá na mesa. Clara respirou fundo. Eu sei, eu ouvi. E você está com medo? A resposta demorou 1 segundo a sair. Não. Então está com raiva? Também não. Letícia franziu a testa. Clara olhou para o céu escuro, as luzes dos postes refletindo nos olhos cansados. Não quero brigar, não quero revidar, não quero humilhar ninguém. Seus ombros relaxaram. Só quero ser tratada como ser humano. Letícia passou o braço pelos ombros dela. Um dia, você vai ser muito mais do que eles imaginam. Clara sorriu pequeno, não porque acreditava, mas porque precisava ouvir. Enquanto caminhavam, o pensamento final veio como um sussurro dentro dela, firme, sem raiva, sem drama. Amanhã, se ele quiser me ridicularizar de novo, eu não vou abaixar os olhos. Ela não sabia o que aconteceria, não sabia o que Eduardo planejava, mas sabia de uma coisa. Ela não era invisível, nem burra, nem frágil. E pela primeira vez, estava pronta para mostrar isso. O restaurante amanheceu diferente. Não era algo visível, não era algo dito, era algo sentido, no andar apressado dos garçons, nas conversas baixas dos cozinheiros, no olhar cansado do gerente. Era sexta-feira, dia de movimento cheio, fila na porta e clientes impacientes. Clara chegou cedo. Antes do uniforme, antes do batom discreto e antes do coque preso com pressa, ela parou por um instante diante do espelho do vestiário. Respirou fundo. Ela sabia que Eduardo voltaria.
e sabia que ele viria decidido a se divertir às custas dela. Mas, dessa vez, ela não deixaria o corpo encolher, nem os olhos fugirem. Prendeu o cabelo, ajeitou o avental e caminhou para o salão. O restaurante estava lotado. Garrafas brilhavam nas mesas, o barulho de talheres competia com risadas exageradas, e o ar-condicionado não dava conta de tanta gente. Clara passou entre as mesas com a bandeja apoiada na mão. Postura impecável, passos firmes, mas por dentro o estômago vibrava, até que ouviu a voz. Aquela voz. Ora, ora, olha quem está aqui, a minha consultora financeira. Eduardo estava sentado à mesa de sempre. Elegante demais para o ambiente, confortável demais na própria arrogância. Ao lado dele, 2 colegas de negócios, homens que riam como quem nunca precisou pensar 2 vezes antes de humilhar alguém. O gerente, apavorado com a possibilidade de desagradar um cliente tão influente, correu até eles. Senhor Eduardo, que prazer tê-lo de volta. Eduardo o ignorou completamente, ergueu o rosto encarando Clara. Os olhos dele não diziam bom dia, diziam vamos ver até onde você aguenta. Clara! Ele chamou, batendo com a ponta dos dedos na mesa. Chega mais! Hoje eu quero outra aula, hein? Algumas pessoas olharam, outras riram, outras fingiram não ouvir. Clara se aproximou mantendo a respiração controlada. Em que posso ajudar, senhor? Eduardo abriu um sorriso preguiçoso, daqueles que alguém usa quando acredita que domina uma sala inteira. Quero um conselho, disse. De novo. Os colegas riram alto. É, Clara, um deles provocou. Quem sabe você salva a empresa dele, hein? Eduardo levantou o menu como se fosse um troféu. Então, insistiu, se você tivesse dinheiro, investiria no quê? Em sonhos, em gorjetas, em quê? Clara sentiu a queimadura inicial no peito. Um insulto não dói pela palavra, dói pela intenção. Mas ela se manteve firme. Senhor, ela disse com calma impecável, o senhor quer um conselho de verdade ou quer só rir de mim de novo? O salão inteiro pareceu parar. O som dos talheres diminuiu. O garçom do bar congelou no meio do movimento. A gerente abriu os olhos em pânico. Eduardo não estava acostumado a ser desafiado, ainda menos por alguém que servia à mesa. Ele inclinou o corpo para frente, estreitando os olhos. Quero que você me surpreenda, provocou. Vai lá, me impressione. Clara não respondeu de imediato. Ela sabia que aquela frase não era um convite, era uma armadilha, mas ela também sabia que às vezes o silêncio alimenta monstros. Então respirou e falou. O senhor descreveu ontem um problema de fluxo de caixa. Ela manteve a postura ereta, as mãos firmes. Se continuar investindo em expansão, sem resolver o passivo acumulado, o rombo vai dobrar em 3 meses. O riso dos colegas morreu no ar. Eduardo congelou. Era técnica demais para ser palpite, simples demais para ser decorado. Clara continuou, a voz sem tremor. Se fosse eu, cortaria contratos que não dão retorno, revisaria o ciclo de recebimento e renegociaria dívidas antes de pensar em novos investimentos. Isso evitaria uma quebra disfarçada de crescimento. Silêncio. Punhos se fecharam, pescoços se viraram. Plateias mudam rápido quando farejam vergonha alheia. Eduardo recostou na cadeira devagar, como alguém que leva um golpe e tenta disfarçar. Você não sabe do que está falando, murmurou sem convicção. Clara manteve o olhar firme. O senhor pediu um conselho. Ela inclinou levemente a cabeça. Eu dei. Um dos colegas tentou salvar a situação. Ah, Eduardo, deixa disso. Ela só repetiu coisa de livro. Mas Eduardo não ouviu. Ele olhava para Clara como se visse algo que nunca tinha percebido antes. Alguém que não precisava dele para se sustentar. Alguém que não se encolhia. Alguém que sabia. O que destruía o ego dele não era ela estar errada. Era a possibilidade dela estar certa. Clara respirou e deu um passo atrás.
Com licença. Virou-se. Foi atender outra mesa. Eduardo a seguiu com o olhar, não de admiração, não de respeito, de perturbação. Porque pela primeira vez, ele não conseguiu rir. Horas depois, já no fim do expediente, Clara passou pelo corredor que dava acesso à cozinha. O movimento estava menor. O barulho do salão havia diminuído. Letícia se aproximou com os olhos arregalados. Minha amiga, o que você fez? O homem ficou branco, igual toalha de mesa. Clara ajeitou o cabelo atrás da orelha. Só respondi. Você teve coragem demais. Eu teria gaguejado na primeira palavra. Clara sorriu, mas sem orgulho. Coragem não é o problema, dizia abrindo o armário para guardar a bandeja. O problema é que ninguém nunca espera que uma garçonete saiba alguma coisa. Letícia a observou por um instante. Sabe o que eu acho? Perguntou. Ele vem amanhã de novo. Clara fechou o armário. Eu sei. E você tem medo? Clara negou com a cabeça. Não. O que me assusta não é ele vir. É ele nunca aprender. Clara saiu pela porta dos fundos, caminhando para o ponto de ônibus, com os passos ainda firmes. Por fora, ela parecia tranquila. Por dentro, sentia algo diferente. Não era medo, não era orgulho. Era a certeza silenciosa de que algo havia mudado e que Eduardo não seria mais o mesmo depois daquele dia. Enquanto isso, Eduardo deixou o restaurante com o rosto rígido demais para quem costumava rir alto de tudo. Caminhou até o carro, sem dizer palavra, aos colegas que ainda tentavam puxar assunto. Entrou, bateu a porta com força e apoiou as mãos no volante. Por alguns segundos ficou imóvel. As frases de Clara voltavam como lâminas pequenas, discretas, mas afiadas. Ele engoliu seco. Ligou o carro e saiu dirigindo, mas não ligou o som, não atendeu o telefone, não falou sozinho como costumava fazer quando estava irritado. Não, ele estava quieto. E aquilo era raro. Enquanto os faróis da cidade riscavam o vidro, ele tentava encontrar um motivo para rir da situação, transformar tudo numa piada, dizer para si mesmo que era só uma garçonete. Mas o riso não vinha. E quanto mais ele tentava, mais pesava a sensação incômoda, quase vergonhosa, de que aquele comentário não tinha sido chute, nem sorte, nem palpite. Ela sabia demais. Quando chegou em casa, largou as chaves sobre o balcão e soltou um suspiro curto, tenso, irritado. Não com ela, mas com o que sentia ao lembrar dela. A arrogância ainda estava ali, o orgulho também. Mas o riso tinha acabado, e isso o destruiu mais do que qualquer humilhação. A noite tinha sido longa para os dois. Clara dormiu pouco, não por ansiedade, mas porque a biblioteca ficava aberta até tarde nas sextas-feiras, e ela aproveitava cada minuto. O caderno estava cheio de anotações sobre análise de risco, liquidez, passivos. Era o tipo de conteúdo que acendia algo dentro dela, como se estivesse estudando o mapa daquilo que um dia gostaria de transformar em profissão. Eduardo, por outro lado, não dormiu quase nada por um motivo totalmente diferente. A frase dela martelava: se continuar expandindo sem resolver o passivo acumulado... Nenhum dos seus diretores havia dito aquilo. Nenhum consultor havia mencionado. Ela sim, uma garçonete. Uma desconhecida, uma mulher que ele tinha humilhado 3 vezes em menos de uma semana. E não apenas falou, acertou. Ele tentava encontrar explicações. Coincidência? Impossível. Alguém contou para ela? Mas como? Quem? Ela pesquisou sobre ele? Por quê? Nada fazia sentido. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o celular vibrando perto da cabeça. Mensagens, notificações, lembretes. Sua vida normal estava ali, intensa, acelerada, cobradora. Mas a cabeça dele estava em outro lugar. Enquanto tomava café, ou ao menos tentava, abriu o notebook e acessou o sistema interno do restaurante. Sabia que não deveria fazer aquilo. Era invasivo,
Era incorreto, mas a curiosidade misturada com o orgulho ferido era mais forte. Digitou o nome dela, Clara Almeida. A ficha simples apareceu. Função: garçonete. Idade: 28. Tempo de casa: 1 ano e 4 meses. Escolaridade: ensino médio completo. Observações: funcionária discreta, disciplinada, sem ocorrências. Nada além disso. Nenhuma pista. Nenhuma informação que justificasse o que ela sabia. Ele fechou o notebook com força. Ridículo, murmurou, levantando-se da cadeira como se quisesse fugir do próprio incômodo. Mas não fugiu. Ele vestiu o terno, entrou no carro e dirigiu até o restaurante. Era cedo demais para almoço, mas ele não ligou. Clara estava no vestiário trocando o uniforme quando Letícia entrou apressada. O milionário chegou. Agora? Clara franziu a testa. Nem abriu para almoço ainda. Pois é, e ficou lá na frente, parado, com cara de poucos amigos. Clara sentiu o estômago apertar por um segundo. Não de medo, mas da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Algo que ela não poderia evitar, nem deveria. Ela respirou fundo. Letícia segurou seu braço. Amiga, cuidado. Vai ficar tudo bem. Clara respondeu com calma, embora não tivesse certeza. Eduardo estava de pé no salão vazio, mãos cruzadas nas costas, olhando para a mesa onde havia rido dela na noite anterior. Era estranho vê-lo ali, sem plateia, sem amigos, sem pose. Quando Clara se aproximou, ele virou o rosto devagar, mais devagar do que faria se estivesse prestes a humilhá-la. Havia tensão, sim, mas não havia soberba. O senhor gostaria de algo? Ela perguntou. A voz estava controlada, neutra, profissional. Eduardo demorou para responder. Quero falar com você. Clara engoliu a saliva. Claro. Sobre o quê? Ele olhou ao redor, certificando-se de que não havia público. Era a primeira vez que fazia isso. Sobre ontem, disse enfim. Um silêncio denso se instalou. Clara não desviou o olhar. Eduardo forçou um suspiro, quase irritado com a própria vulnerabilidade. O que você disse? Aquilo não foi um palpite, foi? Clara não respondeu imediatamente. Ela sabia que aquele era o momento em que ele finalmente estava ouvindo. Não, ela disse por fim com serenidade. Eu estudo isso há anos. Ele inclinou a cabeça desconfiado. Onde? Em que faculdade? Em lugar nenhum, respondeu com honestidade. Eu estudo sozinha. A expressão de Eduardo oscilou entre surpresa e incredulidade. Clara continuou. Minha mãe perdeu tudo o que tinha quando eu era adolescente. Por falta de informação, falta de orientação. Ela confiou nas pessoas erradas. Desde aquele dia, decidi que nunca mais deixaria alguém próximo a mim sofrer por não entender como o dinheiro funciona. Então eu estudo, todo dia, antes ou depois do trabalho. Ele não esperava uma história. Esperava explicações técnicas, mas recebeu humanidade. E isso o desarmou muito mais do que qualquer argumento. Mas ele ajeitou o colarinho. Como você sabe daquele problema específico da minha empresa? Clara respirou fundo. O senhor fala alto quando está irritado. Eduardo congelou. Eu falei sobre isso aqui 2 vezes, ela respondeu. Uma com seus amigos, outra no telefone. O salão todo ouviu. O senhor não percebeu, mas descreveu exatamente o tipo de erro que acontece quando uma empresa cresce sem base sustentável. Ele sentiu o rosto esquentar, não de raiva, de vergonha. Vergonha real, crua, profunda. Clara olhou diretamente para ele. Eu não quis te humilhar, ela disse. Só respondi porque você perguntou. Eu não ri do senhor. Eu não tratei o senhor como um brinquedo. Eu apenas falei o que vi. Eduardo quase recuou com a honestidade dela. Clara então completou. E tem outra coisa que o senhor não percebeu. Ele ergueu as sobrancelhas, ainda mais tenso. O quê? Ela analisou-o por meio segundo.
como quem mede a força das palavras antes de oferecê-las. Existe um segundo erro grave, um que não apareceu ainda, mas vai aparecer se nada mudar. Eduardo sentiu um frio subir pelas costas. Que erro? Perguntou, a voz mais baixa do que ele pretendia. Clara não respondeu de imediato. Se quiser saber, ela disse com calma, posso explicar, mas não agora. Aqui não é lugar para conversas sérias. Eduardo engoliu em seco. Pela primeira vez, ele estava do lado frágil da conversa. E Clara era a bússola que ele não sabia que precisava. Eduardo permanece imóvel, absorvendo o peso daquilo. O segundo erro, o erro invisível. O erro que poderia destruir tudo. E apenas uma pessoa parecia capaz de enxergá-lo. Eduardo passou o resto da manhã caminhando de um lado para o outro no escritório da empresa. O terno impecável, o relógio caro, a sala com vista para a cidade, nada conseguia esconder a inquietação que tomava conta dele. As palavras de Clara voltavam como uma onda persistente. Existe um segundo erro grave, erro que ele, com anos de experiência, consultores, relatórios, planilhas, não tinha percebido. Por mais que tentasse afastar a ideia, ela voltava, forte, inconveniente, humilhante. Mais tarde, convocou toda a diretoria. A sala de reuniões era elegante, ampla, silenciosa. Homens e mulheres de ternos bem alinhados se sentaram, abrindo laptops, folheando relatórios. Ninguém sabia exatamente por que Eduardo havia marcado a reunião às pressas. Ele entrou sem dizer bom dia. Quero revisar o plano de expansão, disse, firme, sem rodeios. Os diretores trocaram olhares discretos. O financeiro pigarreou. Presidente, mas já revisamos isso ontem. O senhor aprovou o modelo projetado para os próximos 2 trimestres. Eduardo ergueu a mão, cortando-o. Vamos revisar de novo. A irritação dele era evidente, mas havia algo por baixo da irritação. Medo. Não medo do fracasso. Esse ele já conhecia. Mas medo da possibilidade de ter sido advertido por uma garçonete. Ele não aguentaria isso. Não na frente de todos. O diretor de operações abriu o relatório no telão. Aqui está a matriz de custos fixos, variáveis e projeções. Tudo está de acordo com o esperado. Eduardo inclinou-se para a frente. E os passivos antigos? Estamos resolvendo, respondeu o diretor. Nada que impeça a expansão. Eduardo estreitou os olhos. Nada, não, senhor. Já temos tudo controlado. Mas era mentira, ou pior, era ignorância travestida de confiança. Ele sentiu a respiração pesar no peito, porque Clara tinha dito exatamente isso. Expansão sem base sustentável. O senhor está ignorando o passivo acumulado. E agora tudo fazia sentido. Quero ver as projeções sem as entradas estimadas da nova filial, ordenou Eduardo. O diretor de operações hesitou. Mas, presidente, mostre. A voz dele foi um golpe seco na mesa. A tela mudou. E ali estava, claro como água, uma queda brutal, um déficit que ninguém havia notado, um rombo que, se não fosse observado naquele momento, poderia explodir meses depois. Um silêncio pesado tomou a sala. Isso, o diretor financeiro ajeitou os óculos. Isso não apareceu nos relatórios anteriores. Eduardo sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Clara tinha razão. Ela viu o que profissionais formados, bem pagos e experientes não viram. Eu quero uma análise completa até o fim do dia, disse ele, levantando-se. Completa, sem projeções otimistas, sem estimativas. Quero a realidade. Ninguém ousou contrariá-lo, mas ninguém ousou perguntar como ele descobriu. Até que um dos diretores, cauteloso, perguntou: presidente, quem trouxe essa informação? Alguma consultoria? Um auditor externo? Eduardo travou. Se dissesse a verdade, seu orgulho seria destroçado. Se mentisse,
Perderia a única oportunidade de aprender algo que claramente não estava vindo de seus próprios executivos. Ele respirou fundo. Não importa quem foi, respondeu frio. O que importa é que ninguém aqui viu. O silêncio se aprofundou. Um silêncio que queimava. Na sala dele, Eduardo se jogou na cadeira, soltando o ar com força. A sala parecia pequena demais, quente demais, apertada demais. O peso da própria incompetência pressionava seus ombros. Ele massageou a têmpora. Como ela viu isso? Murmurou, ainda em choque. Clara, a garçonete. Clara, a mulher que ele havia ridicularizado. Clara, que estudava sozinha, sem diploma, sem cargo importante, e que tinha enxergado o buraco que seus diretores ignoraram. O orgulho dele se debatia como um animal encurralado. Aceitar que ela estava certa significava aceitar que ele, Eduardo Vasconcelos, dono de uma das empresas mais promissoras da cidade, era sim capaz de cometer erros gigantescos. E o pior, erros que alguém humilde tinha percebido antes dele. Ele se levantou impaciente e começou a andar pela sala. Cada passo era uma batalha entre ego e lucidez. Ridículo, repetiu. Mas não era. Era verdadeiro. E doía. Enquanto isso, Clara dobrava guardanapos em silêncio no restaurante. Não sabia de nada do que acontecia na empresa dele. Não imaginava que tinha acabado de evitar que Eduardo perdesse milhões. Ela apenas sentia que algo estava mudando. Não dentro do restaurante, mas dentro dela. No fim da tarde, Eduardo dirigiu até o restaurante novamente. Mas dessa vez, o olhar dele ao entrar não tinha arrogância. Tinha urgência. Clara viu quando ele entrou. Viu quando ele procurou por ela. Viu quando ele hesitou. Coisa inédita para um homem tão cheio de si. Ela se aproximou devagar. Boa tarde, Sr. Eduardo. Ele engoliu em seco. Podemos conversar? Não havia sarcasmo. Não havia deboche. Não havia poder sendo exibido. Havia humanidade. Mesmo que escondida atrás do orgulho ferido. Clara assentiu. E enquanto caminhavam para um canto mais reservado do salão, um pensamento silencioso se formou dentro dela. A maré estava começando a virar. E não por vingança, mas por justiça. Eduardo, pela primeira vez na vida, sentou-se diante da garçonete não como quem vai ensinar, mas como quem precisa aprender. O restaurante estava quase vazio quando Eduardo e Clara se sentaram. Era final de tarde, aquele momento em que a luz do sol entra pelos vidros em tons dourados, deixando o ambiente ao mesmo tempo bonito e desconfortável para uma conversa séria. Eduardo, que sempre ocupava espaço, agora parecia pequeno. Dava para perceber no modo como evitava olhar diretamente para ela, como ajeitava a manga da camisa sem necessidade, como respirava fundo antes de falar. Clara permaneceu de pé por alguns segundos, aguardando instruções do gerente, até perceber. Eduardo não queria falar com um funcionário. Queria falar com ela. Pode sentar, disse ele finalmente. O tom não era de ordem, era de pedido. Clara sentou com cautela. Um silêncio longo se instalou entre os dois. Não era hostil, era o tipo de silêncio que antecede um choque de realidade. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Clara, a voz falhou de leve. Preciso começar pelo óbvio. Eu te tratei muito mal. Ela manteve a postura calma, como sempre fazia. O senhor estava nervoso. Não, interrompeu ele, balançando a cabeça. Eu estava sendo arrogante, estúpido e totalmente cego. Clara baixou os olhos por um instante, não por submissão, mas porque ser reconhecida dói quase tanto quanto ser humilhada. Era como se um peso antigo estivesse sendo tocado. Eduardo inspirou profundamente. Eu voltei aqui porque... Hesitou procurando palavras. Porque tudo o que você disse estava certo.
E mais do que isso, porque você viu algo que nenhum dos meus especialistas notou. Clara manteve o olhar sereno. Eu só respondi o que o senhor perguntou, disse, com simplicidade. Mas Eduardo soltou uma risada amarga, quase triste. Não, você me deu um conselho de verdade. E eu ri na sua cara. Ele então colocou os cotovelos sobre a mesa e encarou o próprio reflexo no tampo de vidro, como se finalmente estivesse enxergando quem era. Eu passei anos acreditando que saber mais me fazia melhor, que ter dinheiro me colocava acima, que alguém como você nunca teria nada para me ensinar. Ele levantou os olhos. E você me provou o contrário. Clara se mexeu na cadeira, um pouco desconfortável com a sinceridade abrupta. Eu não queria te expor, disse ela. Só queria que o senhor entendesse que, às vezes, quem está de fora vê o que quem está dentro não consegue ver. Eduardo assentiu lentamente. E é por isso que... Ele respirou fundo, ajeitando o colarinho. Eu preciso te pedir desculpas. De verdade. A palavra desculpas pareceu deixar o ar mais leve, mas Clara não sorriu. Ela havia aprendido que perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre não carregar dor desnecessária. Eu aceito, respondeu firme. O silêncio retornou, mas agora tinha outro peso. Era como se ambos soubessem que aquilo era só o começo. Eduardo pigarreou. Clara, posso te perguntar uma coisa? Disse ele, mais hesitante do que jamais fora. Claro. Como você sabia daquilo tudo? Você trabalha aqui há quanto tempo? Como conseguiu enxergar o que ninguém da minha diretoria viu? Pode me explicar melhor? Clara respirou fundo. Era uma pergunta simples, mas cheia de camadas. Eu estudo, respondeu ela. Estudo todas as noites, desde que minha mãe perdeu tudo por não saber lidar com dinheiro. Eu não quero que outras pessoas passem pelo que a gente passou. Por isso eu leio, pesquiso, analiso casos, mesmo sem ter oportunidade de trabalhar na área. Eu sempre gostei disso e continuo aprendendo. Eduardo ouviu sem piscar. Era como se cada frase de Clara costurasse algo dentro dele. Algo que esteve rasgado por anos, sem que ele notasse. Então, ele começou com cuidado. Você faria isso profissionalmente? Trabalhar com finanças? Ela sorriu, mas um sorriso pequeno, quase triste. Eu faria, se tivesse chance. Essa palavra, chance, atravessou Eduardo como um raio, porque ele sabia o que era ter portas abertas desde sempre. E também sabia o que era alguém ter todas as portas fechadas e ainda assim persistir. Clara, ele disse, você aceitaria trabalhar comigo? A pergunta pairou entre eles, grande demais, inesperada demais. Clara demorou alguns segundos para responder. Não porque estava surpresa, mas porque estava analisando, ponderando, respeitando a si mesma. Eduardo, ela começou com suavidade. Eu agradeço, mas não quero um favor. Ele arregalou levemente os olhos. Não seria um favor, tentou justificar. Seria sim. Clara não precisou elevar a voz. Sua honestidade já era suficiente. O senhor está me oferecendo isso porque está impressionado, talvez até culpado. Mas eu não quero ser colocada em um cargo que não conquistei. Não assim. Eduardo ficou imóvel. Dignidade sempre mexe com quem nunca precisou exercê-la. Clara continuou. Eu quero uma chance, não um presente. Quero poder disputar de igual para igual. Ser escolhida não porque te surpreendi, mas porque sou capaz. A firmeza dela o deixou sem resposta por alguns segundos. E então, Clara abriu sua bolsa e tirou um caderno bem cuidado, cheio de anotações, planilhas feitas à mão, ideias estruturadas. Isso é o que eu faço nas minhas noites, disse ela. Um projeto pequeno, sobre educação financeira, para pessoas como eu, como minha mãe,
Gente que não tem orientação, que cai em armadilhas, que perde tudo porque ninguém ensina o básico. Eduardo pegou o caderno com cuidado, como se segurasse algo frágil e precioso. As páginas estavam cheias de sonhos. Não sonhos grandiosos, sonhos possíveis. Era isso que o deixava mais tocado. Clara, isso é bom, muito bom. Ele passou os dedos pelas linhas escritas à mão. Você tem ideia do impacto que isso pode causar? Ela deu um sorriso tímido. Talvez, se alguém acreditasse. Foi então que o mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo, porque ele percebeu que pela primeira vez não era ele quem estava oferecendo algo, era Clara. Clara estava oferecendo a ele uma chance de ser alguém melhor. Eduardo fechou o caderno com cuidado. Eu vou te ajudar, disse ele com sinceridade profunda. Mas não com dinheiro, com estrutura, com contatos, com visibilidade, com as portas que eu posso abrir sem tirar nada de você. Clara pareceu absorver cada palavra, e pela primeira vez desde que se conheceram, houve um sorriso leve, verdadeiro, compartilhado. Um sorriso de respeito, um sorriso de começo. Eduardo não saiu dali sentindo-se poderoso. Saiu sentindo-se humano e pequeno, no melhor sentido da palavra. E Clara saiu sabendo que, finalmente, alguém tinha enxergado quem ela sempre foi. Os meses seguintes passaram como folhas ao vento. Algumas leves, outras pesadas, todas necessárias. Clara não virou exceção da noite para o dia. Não houve manchetes, aplausos, tapetes vermelhos. Houve sim trabalho silencioso. Rotina, estudo, dedicação. E pela primeira vez na vida, oportunidade. A empresa de Eduardo abriu um processo seletivo real para uma vaga no setor financeiro. Nada de favorecimentos, nada de indicações escondidas. Clara sentou na recepção com as mãos suadas, o currículo simples dobrado ao meio, o mesmo caderno que mostrara a Eduardo repousando no colo. Ela não foi tratada como a garçonete que impressionou alguém importante. Foi tratada como candidata. E isso, para ela, valia mais do que qualquer privilégio. As entrevistas vieram, as provas técnicas, o nervosismo, a sensação de estar pisando em um mundo que antes parecia distante demais. E quando o e-mail chegou, Clara demorou alguns segundos para acreditar. Parabéns, você foi aprovada para a vaga. Ela leu uma vez, depois outra e outra. O coração batia forte, mas de um jeito calmo, como quem percebe que pela primeira vez está seguindo na direção certa. Na empresa, Clara não era mais a garçonete invisível. Agora era Clara Almeida, assistente no setor financeiro, responsável, dedicada, estudiosa, ainda humilde, ainda simples, ainda aquela mesma mulher que carregava livros na mochila e sonhos no peito. O mais surpreendente não era sua ascensão, era sua postura. Clara cumprimentava os colegas com respeito. Aprendia rápido, anotava tudo. E sempre que podia, fazia perguntas inteligentes, perguntas que revelavam o motivo de estar ali. Eduardo a observava de longe, não como patrão, mas como alguém que testemunhava um talento florescer. E surpreendia-se com o fato de que ela nunca precisou dele para brilhar. Ela só precisava que o mundo parasse, por um instante, de pisar nela. Seu projeto pessoal também cresceu. Com apoio estrutural da empresa, e não financeiro, Clara transformou seu pequeno caderno em algo maior. Um blog simples, elegante, com linguagem acessível. Ela escrevia sobre juros, endividamento, economia doméstica, como fugir de golpes financeiros. Sempre pensando na mãe, sempre pensando em quem não teve ninguém para ensinar. Textos curtos começaram a se espalhar. Gente simples compartilhava, agradecia, aprendia. Quando Eduardo viu os comentários das pessoas dizendo "isso nunca ninguém me explicou", sentiu algo que não esperava sentir. Admiração genuína. Clara não queria ser influenciadora, não buscava fama.
Queria oferecer o que quase ninguém no poder enxergava: conhecimento que salva, conhecimento que liberta, conhecimento que deveria ser básico. Mas não é. E Eduardo mudou. Não porque Clara pediu, mas porque Clara existiu. Dentro da empresa, ele passou a ouvir mais, interromper menos, buscar opiniões que antes ignorava, perceber erros antes de serem desastres. A equipe notou, o clima mudou. As reuniões ficaram menos agressivas, mais produtivas. O olhar dele para funcionários simples deixou de ser de superioridade, passou a ser de reconhecimento. E foi só então que ele entendeu a raiz da transformação. Não era sobre dinheiro, não era sobre conhecimento técnico, não era sobre a humilhação que ele mesmo causou, era sobre humanidade. A humanidade que ele encontrou na garçonete, que ousou dizer a verdade, mesmo quando ninguém acreditava que ela tinha algo a dizer. Certa tarde, Eduardo andava pelos corredores quando uma cena o fez parar. Numa pequena sala de reuniões, havia movimento. Vozes baixas, pessoas sentadas em cadeiras plásticas, funcionários da limpeza, da portaria, da copa. E à frente deles, Clara explicava algo usando uma lousa improvisada. Quando vocês fazem compras para casa, pensem sempre no peso dos juros do cartão. Ele cresce devagar e depois engole tudo. O grupo escutava com atenção. Não havia formalidade, nem pretensão, só acolhimento. Eduardo ficou na porta, invisível para eles, e sentiu um arrepio que não vinha de arrependimento, vinha de respeito. Ao vê-la ali, ensinando com calma, falando com simplicidade, iluminando vidas que o mundo ignorava, ele compreendeu algo que nunca tinha considerado. Clara não queria mudar só a própria vida. Ela queria mudar o caminho de quem nunca teve chance. O tempo passou. O restaurante onde tudo começou parecia uma lembrança distante, mas nunca fora esquecido. E um dia, meses depois, Clara voltou lá. Não como funcionária, não como alguém humilhado, mas como convidada especial de uma reunião empresarial que Eduardo havia marcado ali onde tudo começou. Não por ironia, mas por homenagem silenciosa. Ela entrou usando roupas simples, elegantes, segurando uma pasta de documentos. Os garçons novos não a reconheceram. O gerente antigo ficou sem palavras, e Eduardo sorriu ao vê-la chegar. Quando a reunião começou, uma atendente colocou uma bandeja de café sobre a mesa. Eduardo agradeceu, Clara também. Mas dessa vez, não era ela quem servia. Era ela quem era servida, não por superioridade, mas por trajetória. Clara tomou o café devagar, olhando ao redor, sentindo o peso do caminho percorrido. A vida tinha virado uma página, com esforço, com dor, com coragem, e ela sabia que ainda havia muito a aprender, muito a ensinar, muito a viver. Mas naquele instante, sentada onde antes ficava de pé por horas, Clara permitiu a si mesma um pequeno sorriso, porque no fim das contas, a verdadeira transformação nunca esteve na fortuna de Eduardo. Nunca esteve em cargos, nunca esteve na humilhação ou na virada. A verdadeira transformação estava na lição que ficava. Humilhar alguém nunca foi força, mas ouvir alguém humilde pode salvar tudo. E assim, silenciosamente, a história se fechou. Não com aplausos, não com grandiosidade, mas com a certeza de que, às vezes, o conselho que você mais precisa vem de quem o mundo insiste em não ver. No fim, ninguém lembrava do dia em que Eduardo riu da garçonete. Ninguém lembrava da piada, do silêncio constrangido, do olhar ferido que Clara escondeu enquanto servia à mesa. Mas ela lembrava. Não por mágoa, mas porque aquele dia mudou tudo. Curiosamente, não foi o conselho técnico que transformou a vida dela, nem o processo seletivo, nem o novo emprego. A mudança começou antes, na noite em que ela decidiu continuar estudando, mesmo cansada, no instante em que abriu um livro velho numa biblioteca vazia, no momento silencioso em que prometeu a si mesma que nunca repetiria os erros que viu destruir sua mãe. A verdadeira virada não nasceu no restaurante.
nasceu dentro dela, muito antes que o mundo percebesse. E Eduardo também mudou. Não porque Clara o desafiou, mas porque ela o obrigou, sem jamais levantar a voz, a enxergar alguém que ele nunca tinha visto de verdade. Essa é a parte que quase ninguém entende. Às vezes, o que transforma uma vida não é o grito, é a coragem silenciosa, a paciência de continuar mesmo invisível, o conhecimento guardado que um dia encontra o momento certo para ser revelado. Clara não venceu porque foi genial. Ela venceu porque insistiu, porque não deixou que o mundo decidisse o tamanho dela. E Eduardo aprendeu a lição mais difícil. A arrogância faz barulho, mas é a humildade que constrói pontes. No fim, os dois seguiram caminhos completamente diferentes, mas conectados por um único instante. Um instante em que um homem rico decidiu rir e uma mulher humilde decidiu responder. A vida é feita desses encontros improváveis. Alguns machucam, alguns ensinam, e alguns, como este, mudam o rumo de tudo. Porque às vezes o conselho mais valioso vem de quem passou a vida inteira aprendendo no silêncio. E quem aprende no silêncio sempre tem algo poderoso a dizer. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar do Eduardo, teria coragem de admitir que foi arrogante com alguém que sabia mais do que você? E mais, você já viu alguém humilde dar uma lição em alguém arrogante? Comenta aqui embaixo. Qual lição ficou mais forte para você hoje? Eu quero muito ler a sua resposta. E me diz também, de qual cidade você está me assistindo agora? Quero ver até onde essa história vai chegar. Se essa narrativa te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde as próximas histórias incríveis que preparamos para você. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.